Oi, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Venho trazer a vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Hoje quero falar em Atos 2, tá? Atos 2, do 1 até o 47. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus, os prosélitos, os cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Quer dizer que ouvimos-los falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam-se uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecera nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que elas o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança. Pois não deixarás a minha alma na região dos mortos,
nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos e irmãs. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos, os que se converteram ao ouvir a palavra de Deus. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Eu quero que vocês prestem atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Que palavra maravilhosa que Deus nos dá. Que através de seu Filho nós fomos limpos, purificados, santificados e justificados com a água regeneradora do batismo. Jesus nos libertou do inferno através do seu batismo. Quando passamos, nós temos que passar todo o nosso pecado para Jesus, nos libertar. Passe agora, nesse exato momento, todo o seu pecado para Jesus e limpem-se desses pecados que estão enraizados no coração de vocês. Jesus nos libertou, nos deixou livres, graças a Deus. Não somos mais escravos do pecado, muito menos de religiões. Entendam isso, meus queridos irmãos, entendam isso. Em Mateus 25, conta a história das 10 virgens. As 10 virgens, as insensatas e as prudentes. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, as que não tinham o óleo. E as prudentes eram aquelas que tinham o óleo para poder entrar na festa de bodas do noivo. O noivo era o nosso Senhor Jesus Cristo, a festa de casamento.
O que quer dizer essa passagem? As insensatas que não tinham óleo é aquelas que estavam enraizadas com pecado no coração. Elas não podiam entrar na festa do noivo, porque estavam corrompidas com pecado. E as prudentes tinham óleo. Eram as limpas de coração. O coração delas era branco como a neve, elas não tinham pecado no coração. Então, elas puderam entrar na festa do noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, na casa de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, entendam. A única coisa que nos separa de Deus são os pecados. O pecado não entra na casa do Pai. Precisamos nos libertar, passando tudo para Jesus. Libertem-se agora, em nome de Jesus Cristo, através da água do Espírito e do sangue de Jesus. Jesus Cristo foi batizado por nós, foi julgado por nós e morto na cruz por nós, no nosso lugar. Quando Jesus derramou seu sangue, ele foi em expiação e remissão aos nossos pecados. Só assim nós podemos entrar na casa do Pai, quando partir do corpo. Temos que ser batizados pelo Espírito Santo através da nossa fé. Quando João Batista batizava lá no Rio Jordão, ele dizia assim: vindo todos, arrependei-vos, sejam batizados. Mas era batismo de arrependimento, como os pastores e os padres fazem hoje em dia. Batismo de arrependimentos que nunca podem tirar os pecados do povo. Que fazem sempre as mesmas cerimônias, os mesmos sacrifícios, que não podem ser tirados os pecados do povo. Jesus então veio e foi batizado por João Batista. Todo o nosso pecado foi passado para Jesus. Sejam agora todos batizados em nome de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que é o único e verdadeiro. Unam-se agora ao corpo de Jesus Cristo. Nós e Jesus Cristo somos um só. Um só nós somos. Temos todos que nos unir a Jesus Cristo, ao corpo de Jesus Cristo. Esse é o batismo espiritual. Ele não é feito por mão de homem. Não é feito pela lei aqui na terra. É a nossa fé que nos salva. Nós temos que ter essa fé em Jesus Cristo. Nós temos no tempo da graça. Entendam isso. Reflitam e pensem. Libertem-se dessa cegueira. Se vocês querem ajudar alguém, ajudem de bom coração a todos aqueles que estão necessitados realmente de ajuda. Deus, ele não quer o nosso dinheiro, ele quer que nós amamos o Filho dele e praticamos a sua justiça e a verdade. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, o segundo maior mandamento, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos e minha irmã, tenham essa fé em seus corações, libertem-se agora de todos os pecados de vocês passando para Jesus. Os pecados de ontem, o de hoje, o de amanhã. Passem tudo para Jesus e libertem-se. Vivam em paz. Vivam em paz, porque Deus nos ama. Ele nos ama tanto que vocês não têm ideia. Libertem-se agora, meus irmãos, agora. Sejam felizes. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sintam-se livres. Amém?